eu não apaguei a luz. Mas muita gente viu o Atlético jogando 4-1, 4-1. Muita gente viu o Atlético jogando com saída de 3, mas assim, o lateral subia também. E pela esquerda o Esquivel também subia. Então não era bem assim, não era bem. Para mim foi um 4-4-2. É o jogo mais secreto da rodada porque o Atlético não tem contrato com o Premier, né? Com o pay-per-view. Então você vê pela Cazé ou você vê pelo site do clube. Mas para mim foi um 4-4-2. O Julimar aberto pela direita, vindo um pouco por dentro, a sustentação pelo lado direito, o Fernandinho jogando muito bem, saindo da posição de primeiro volante para ser um meia muitas vezes e um criador, e pela esquerda o Coelho, com a passagem muitas vezes do Esquivel pelo lado de cá. O Canóbio tem um papel importantíssimo. O Canóbio tende a escapar para as pontas, então muitas vezes para o lado esquerdo, mas ele faz uma dupla de ataque com o Pablo. Então, Pablo e Canóbio aqui na frente. No fundo ficam duas linhas de 4 quando defende e o Canóbio mais solto, mais perto do Pablo. É esse o sistema que o Cuca está usando e que faz o Atlético nesse momento o time das 8 vitórias consecutivas. O Atlético vai pegar agora o Grêmio em Porto Alegre e depois o Inter em Curitiba. É o seu destaque também dentro de campo, sem ser arbitragem, André Hernan? Tá mutado. Eu vi que você mutou, que você tá espirrando muito, né? Você tá bem? Não, tô bem. É alergia mesmo, é mais alergia. Não é nada, mais uma crise alérgica. Mas eu acho que é muito cedo ainda. É muito cedo para a gente falar. O grande destaque. Eu vejo que é um caminho muito bom do Atlético com o Cuca. O elenco do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, melhor dizendo, é um elenco que todo ano você não badala tanto, mas ele é extremamente competitivo. E faltava essa peça aí, o treinador que encaixasse com esse elenco. O Atlético ficou rodando muito tempo atrás de treinador. E me parece que o Cuca tem essa possibilidade de fazer o Atlético, enfim, voltar a ser protagonista, como foi 2 anos atrás, chegando na final da Libertadores. Mas acho que, né, quero ver mais 1 ou 2 rodadas para cravar assim, o Atlético Paranaense como um time que vai chegar. Mas, assim, de fato, chama atenção, porque o trabalho do Cuca é muito bom até aqui. Dá para a gente falar quem foi a decepção, André, né? Mesmo com essa ressalva de ser primeira rodada? Acho que a decepção é o Cuiabá. O Cuiabá me decepciona, porque é um time que vem se mantendo na Série A, vem, nos últimos anos, endurecendo jogos para times maiores, por exemplo, vai no Morumbi ou vai na Neoquímica e ganha os jogos, só que até agora está sem treinador, né? Então, assim, é um time que, para mim, decepciona nesse sentido de organização mesmo. Acho que o Cuiabá, se seguir nessa pegada, vai ser um time que vai ficar brigando para não cair esse ano. E periga, porque esse ano o Campeonato Brasileiro está mais competitivo. O Criciúma jogou direitinho, eu vi boa parte do jogo contra o Juventude, foi um jogo interessante, o próprio Juventude. Então, assim, o Cuiabá tem que abrir o olho. Depois da informação que o PVC trouxe na sexta-feira, quando a gente estava fazendo aquela tier list do Brasileirão, que, aliás, ficou muito legal, tá lá no nosso canal do YouTube para você ver esse corte. Mais de 100 mil visualizações. Renato, Maurício Prado e PVC falando quem são os favoritos ao título e a brigar contra o rebaixamento. E aí o PVC trouxe essa informação que o próprio Cuiabá estava entendendo que esse ano seria para lutar contra o rebaixamento, né, PVC? O Cristiano Dresch, perguntado se esse ano ia brigar por Libertadores, ele falou qualquer classificação do 16º para cima. Não é que ele ache que vai ficar em 16º lugar, é que ele diz que o Cuiabá ainda está num estágio, está falando especificamente desse momento, ele está tentando contratar um técnico, não acertou ainda. O Luiz Fernando Jubel é o auxiliar permanente da comissão técnica. O Luiz Fernando Jubel é muito bom treinador, mas ele tem a confiança da direção para ser auxiliar, então é o técnico interino, e ontem o Cuiabá não foi bem. Mas eu acho que tem do Atlético Paranaense. O Jubel, o Cristiano Dresch, quando subiu o Cuiabá, dizia que ele não ia cair. Se superasse o primeiro ano, ia passar muitos anos lá.
Perguntado se ia brigar por Libertadores, ele voltou um passo atrás. Qualquer posição do 16º para cima, foi a resposta dele. E para você, quem foi o destaque futebolístico pior da rodada? Destaque pior, a gente pode falar isso? Destaque negativo. Eu acho que São Paulo. Porque o Cuiabá, eu achava que ia perder para o Atlético Paranaense por jogar em casa, na casa do Atlético. Eu acho que o São Paulo. O São Paulo teve um bom primeiro tempo. Um segundo tempo que o Cuiabá, as mudanças do Vojvoda foram muito positivas. Ele passou a jogar no 4-3-3 com os 2 pontas empurrando os laterais para dentro. E o Carpini, quando tentou mudar, mudou os 2 alas, mas colocou na frente demais no setor que tinha os 2 pontas chegando. Os 2 pontas novos, substitutos, chegando à frente. E ainda deu o azar de tomar algum minuto depois da alteração. Ele faz a alteração da entrada do Eric e do William aos 20 minutos e toma o gol aos 21. Isso tornou muito pior a apresentação do São Paulo dali para frente. E o Fortaleza mereceu vencer. Então, acho que o destaque negativo foi o São Paulo. Ô André, o Jefferson Matos está falando aqui em caixa alta. Hernan, pelo amor de Deus, fala aí que o Carpini será demitido. Tá difícil a situação. Aliás, agora está acontecendo o quê? O treinamento no CT da Barra Funda, trabalho segue normal, com o Carpini comandando o time. O Carpini está comandando o treinamento. Está toda a diretoria de olho nesse trabalho. Estão lá no banco de reservas, todos eles. Eles sempre frequentam, mas a diretoria está presente no treinamento. O que chama a atenção e o que eu trago de informação é, diferente do jogo contra o Tajeres, diferente do que foi aquele jogo contra o Cobressal, que no final do jogo houve assim muita certeza da direção e de cravar que ele continua, que ele é o treinador e que o trabalho segue. Depois do jogo do Fortaleza, houve um distanciamento entre a direção e o Carpini. Ontem, até mais ou menos às 3 da tarde, 2h30, 3 da tarde, ninguém da diretoria tinha ligado para o Carpini. Ninguém tinha ligado para o Carpini. E o rumor no Morumbi era, pode ter uma decisão de mudança de comissão técnica ainda no domingo, o que foi desbancada essa ideia. Depois, mais tarde, eu conversei com algumas pessoas que me disseram, não vai ter nenhum tipo de mudança, o Carpini vai ser o treinador até o jogo contra o Flamengo, ou pelo menos será o treinador contra o Flamengo. E aí eu recebi a seguinte frase, foco no jogo da quarta. E a leitura que eu faço desse foco no jogo da quarta é, o jogo da quarta pode ser decisivo para a permanência do Carpini. E assim, sinto, ouvindo o bastidor e ouvindo as pessoas do dia a dia do CT e do dia a dia do Morumbi, há um enfraquecimento do Carpini nesse momento. Os jogadores estão com ele, mas há um distanciamento da diretoria em relação ao Carpini, em relação àquela certeza toda de falar, olha, estamos bancando ele aqui, ele é o treinador. Isso não está acontecendo. O Carpini está totalmente ciente da pressão gigantesca que ele sofre agora, que é a maior de todas. Assim, está exatamente no pico mais alto da pressão do Carpini à frente do São Paulo. Ele tem consciência, vai montar o time para o jogo contra o Flamengo e ele até pensa algo no sentido assim, se é para trocar, não posso fazer nada. É decisão da diretoria. Então, assim, vai ser fundamental esse jogo da quarta-feira no Maracanã para a permanência ou não do Carpini. Meu sentimento é que se tiver qualquer resultado, que seja um empate, mas que não jogue direito, o Carpini não continua no São Paulo. Sobre buscar treinadores, me garantem que o São Paulo não contactou ninguém. O que está acontecendo é um movimento contrário. Tem muito intermediário, tem muito agente, não é nem agente direto de treinadores, mas intermediários fazendo contato. Tô com fulano aqui, fulano está disponível, hein? Fulano está aqui, hein? Vocês não querem analisar fulano? Isso está acontecendo, esse movimento contrário, dos intermediários oferecerem treinadores livres no mercado, fora do Brasil e dentro do Brasil. Mas o São Paulo ainda não fez nenhum movimento para contratar treinador. E aí eu perguntei para uma fonte, se de repente houver uma mudança, como é que vocês vão trabalhar nisso?
Como é que a direção vai trabalhar nisso? E a resposta foi, não tem como pensar nisso agora, mas o São Paulo tem mapeados muitos treinadores, mesmo na época em que contratou o Carpini e já tinha ali um mapa do mercado. Aí é reativar esses contatos se houver a saída do Carpini, se acontecer.